Fala galera, beleza? Vocês também tá legais, tranquilos de boa? Então tá, ó, galera, é o seguinte, a gente tá vendo que nos últimos dias, né, tá tendo uma tensão gigantesca envolvendo principalmente Irã, Iraque e Estados Unidos, mas que pode estar repercutindo também para outros países, para outras regiões, e existe até o surto na internet, né, uma série de memes que eu particularmente não acho legal fazer nesse momento, mas cada um com as suas particularidades, de uma possível terceira guerra mundial. E aí, será que é possível mesmo ter uma terceira guerra mundial? Será que a gente vai ter Irã atacando os Estados Unidos e por aí vai? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, inicialmente respondendo a pergunta, vai ter uma terceira guerra mundial? É muito particular, é muito difícil a gente responder isso porque uma guerra de trincheiras, que nem acontecia durante a Primeira Guerra Mundial, ou então uma guerra assim, conflitos diretos, ataques, de verdade, pegando os países desenvolvidos, é muito improvável que aconteça. Por quê? Algumas razões. Primeiro, os países desenvolvidos hoje, eles têm uma relação geopolítica muito mais próxima do que tinham anteriormente, né? Como assim? Se a gente pegar, por exemplo, Alemanha e Inglaterra, durante décadas, séculos, eles foram inimigos. Hoje em dia, por exemplo, eles conseguem sentar junto e conversar, por exemplo, num parlamento europeu. Eles conseguem, está certo que tem o Brexit, né? Mas eles conseguem sentar junto e conversar, por exemplo, num parlamento da ONU, que foi feito depois da Segunda Guerra Mundial, justamente para garantir essa paz mundial. Então, nos países desenvolvidos, existem instituições muito mais fortes, instituições econômicas, geopolíticas, militares, que garantem essa aproximação. Não estou dizendo que, por exemplo, China e Rússia amam os Estados Unidos, mas que eles vão partir para vias de fato é bem complicado. Além do mais, mesmo que essa via diplomática não aconteça, a gente não pode esquecer que todas as potências praticamente têm um arsenal nuclear gigantesco. E aí, será que, por exemplo, a China se meteria num conflito partindo para cima dos Estados Unidos, protegendo o Irã, sabendo que os Estados Unidos têm um potencial de revide e de acabar com a China? Será que os Estados Unidos partiria para cima, por exemplo, da China que apoia o Irã, sabendo que a China tem um potencial de revide? É muito complicado, percebe? Então, conflito direto entre as grandes potências dificilmente vai acontecer. Isso não quer dizer que ataques não vão acontecer. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como que é o cenário que a gente vê atualmente. Obviamente, cada país se posiciona de uma maneira. Eu estou pegando os principais afetados aqui no papel, tá? No conflito. A gente percebe, por exemplo, que com certeza os dois principais, Irã e Estados Unidos. O Irã, a gente não pode esquecer que desde 1979, que aconteceu a Revolução Fundamentalista Islâmica Xiita, o Irã é visto como um país radical, um país que tirou a monarquia que estava no poder, uma monarquia controlada pelos chás, e colocou os ayatolás, um regime que é fundamentalista, une Estado e religião. E sabe quem que eles colocam a culpa de praticamente todos os problemas que acontecem no Oriente Médio? Eles colocam a culpa no mundo ocidental. Ou seja, o Irã hoje, de maioria xiita, ele representa, digamos assim, tudo que o Ocidente não quer. Tudo que os países ocidentais não querem é o que o Irã representa. Só que o Irã é uma baita reserva de petróleo. Só que o Irã, ele controla, por exemplo, uma passagenzinha chamada de Estreito de Hormuz, que é um pontinho que eu vou mostrar aí para vocês, por onde passa cerca de 1/3 do petróleo mundial. Será que os países ocidentais não têm tanto interesse? Todas as grandes potências fazem isso. Mas vocês já pararam para se perguntar por que será que os Estados Unidos quer tanto manter a paz assim no Iraque, a ponto de mandar tropas atacarem a soberania de outro país, mas eles não interferem, por exemplo, no conflito que tem no Haiti, que é ali do ladinho? Concorda que é um pouco de hipocrisia a gente pensar, não, professor, é que eles estão pensando somente na paz da população local. Beleza, né? Mas claro que a China também pensa nos seus interesses, a Rússia também pensa, todos os países. Geopolítica é isso. É a arte da hipocrisia, é a arte de pensar acima dos seus interesses. Sempre, tá bom? Então, de um lado, ó, a gente tem o Irã, que é a grande oposição do mundo ocidental, que tem uma parceria bastante interessante com a China. Sim, a China, que é hoje a principal inimiga geopolítica dos Estados Unidos, economicamente falando, tá? Economicamente, guerra comercial, tudo tal. Só que o Irã não está sozinho no Oriente Médio. O Irã, por exemplo, ele é o grande parceiro da Síria. E sabe a Síria, do Bashar al-Assad, que até pouco tempo atrás estava lutando, né, na guerra civil que pegava ali o Estado Islâmico, que pegava os rebeldes, que pegava o Bashar al-Assad? A Síria tem como grande aliado a Rússia. Isso desde o período da Guerra Fria, desde o período do Hafez al-Assad. Ou seja, Irã e Síria, que são grandes aliados, tem por trás ali, ó, China, interesses econômicos do Irã, uma baita reserva de petróleo, e a Síria, desde o período da Guerra Fria, apoiada pela Rússia.
O Iraque é uma grande incógnita. O Iraque, desde 2003, quando foi tirado Saddam Hussein do poder, a gente teve uma convulsão social, uma guerra ali acontecendo entre xiitas e sunitas, e os Estados Unidos têm tropas ali mobilizadas, prometendo de novo, né, trazer a paz, acabar com a guerra civil. Claro que é num país que tem petróleo, mas é coincidência, claro, tá bom? Só que o Iraque, hoje mesmo, ele aprovou uma sanção. Ele aprovou uma sanção no qual o parlamento ele quer expulsar as tropas americanas. Aparentemente a população e também o poder político local não gostou dessa proteçãozinha que o Trump deu, né? Que ele matou ali o principal general iraniano. A justificativa que o Trump deu para atacar em território iraquiano um líder do Irã foi: esse cara está aterrorizando o Irã e esse cara é a grande liderança do mundo terrorista que existe no Oriente Médio. O Soleimani, né? A grande liderança terrorista que existe no Oriente Médio. É bem complicado porque eu particularmente acredito que o terrorismo não é a melhor tática, tá? Mas os Estados Unidos praticam terrorismo no Oriente Médio e esses grupos também praticam atentados terroristas no Oriente Médio e também no mundo ocidental. Quando a gente fala da palavra terrorismo, o que vocês definiram como um terrorismo? O terrorismo literalmente é você pregar terror a um Estado. E aí, será que os Estados Unidos, quando parte para cima do Iraque, provoca uma guerra civil, que aliás faz insurgir o Estado Islâmico, que causa esse caos no Oriente Médio, será que os Estados Unidos não está promovendo uma atitude terrorista? Quando o Trump, por exemplo, ele ataca um outro país, ferindo a soberania nacional, sem autorização do parlamento e do governo local, será que isso não é terrorismo? Da mesma maneira que o Soleimani, por exemplo, no Irã, quando ele vai lá e pratica atentados contra a embaixada americana, quando ele pratica atentados contra a população sunita, quando ele pratica atentados contra Israel, contra a Arábia Saudita, isso não é terrorismo? Então terrorismo é muito peculiar a visão, depende de quem está falando, porque terrorismo é pregar terror a um Estado. Tudo bem? Do outro lado, a gente tem aqui os Estados Unidos, que já mostrou que não está gostando do Irã, né? A gente está percebendo isso. O Trump até anunciou que se o Irã começar com gracinha, ele vai atacar uma série de lideranças locais iranianas, já tem 52 alvos, segundo o Trump, né? O Irã falou que pode vir para cima, que não tem coragem. Agora vai ficar naquela briguinha de quinta série. Eu lembro muito, por exemplo, ano passado, quando a gente teve o conflito entre Coreia do Norte e Estados Unidos, que aliás ainda está acontecendo, tá? Que o Kim Jong-un falou que ele tinha um botão que poderia destruir os Estados Unidos e o Trump respondeu no Twitter, né, sempre no Twitter, falando que ele também tem um botão, só que o dele é maior e funciona. Então eles ficam nessa troquinha de inimizades, né? Os Estados Unidos, de um lado, apoiado geopoliticamente pela União Europeia. Só que calma, por quê? Essa atitude do Trump está sendo muito contestada por vários países, tá? Poucos países da União Europeia se pronunciaram, livremente, assim, dentro das suas agências políticas, parabenizando Trump, porque foi uma atitude bastante radical, foi uma atitude, assim, digamos, inesperada, para dizer o mínimo, tá? Por mais que o cara fosse, sim, um grande líder de movimentos terroristas. Então a União Europeia ainda não se posicionou muito. Mas no Oriente Médio nós temos aqui Israel e Arábia Saudita, que são os dois grandes parceiros americanos. Não que a Arábia Saudita goste de Israel, tá? A Arábia Saudita é a grande líder sunita ali do mundo muçulmano, a grande líder sunita do Oriente Médio, e Israel é o país dos hebreus. Esse sim o grande aliado dos Estados Unidos. O Irã, ele é contra qualquer tipo de interesse ocidental no Oriente Médio. Obviamente, o Irã vai ser totalmente contra a presença de um país judeu, a presença de um país que teve auxílio dos Estados Unidos para ser formado. A gente tem a Arábia Saudita com fortes relações com os Estados Unidos. A Arábia Saudita, grande líder sunita, o Irã, grande líder xiita. Obviamente, uma rivalidade aqui também muito grande. Então, quando o Irã fala que ele promete revanche, que ele promete vingança, é inocência pensar que o Irã ele vai ter uma capacidade bélica para atirar nos Estados Unidos. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos gastou literalmente 2 trilhões de dólares no ano passado. Você acha que o Irã tem capacidade para fazer coceguinha nos Estados Unidos? A não ser que seja a partir de um atentado terrorista. Mas Estado contra Estado, dificilmente isso vai acontecer. Mas o que eu estou esperando? O que eu estou especulando? Que o Irã ele pode partir para cima desses carinhas aqui, ó. Ele pode partir para cima de Israel e principalmente da Arábia Saudita. O Irã, ele acabou de anunciar, por exemplo, que ele vai retomar o seu enriquecimento de urânio, que ele vai voltar a produzir urânio sem nenhum tipo de fiscalização da Agência Internacional de Energia Atômica, retomando toda a instabilidade geopolítica que ali existia, tá bom? Para finalizar o vídeo, professor,
entendi tudo, tal, essa rivalidade que existe. Então vai ter conflito no Oriente Médio? Com certeza vai, porque o Irã provavelmente vai atacar. Só que o Irã não vai atacar país desenvolvido. Como vocês podem perceber, isso é uma coisa que é característica da nova ordem mundial. Em geral, os conflitos, eles não acontecem nas regiões centrais. Os conflitos, eles são indiretos. Os conflitos, eles são terceirizados. Os Estados Unidos, a China e a Rússia, eles fazem com que os seus alinhados se bombardeiem, se golpeiem, taquem bomba no outro, para representar os seus poderes geopolíticos. Ou seja, vai ter conflito? Sim, nos países subdesenvolvidos. Em país desenvolvido, por toda essa relação geopolítica e pelo poderio nuclear, é bem difícil que isso aconteça, tá bom? Professor, e o Brasilzão? O Brasil, como a gente sabe, o Bolsonaro, ele é muito mais alinhado ao pensamento norte-americano. Acho que isso é claro para todo mundo. Isso quer dizer então que o Brasil vão partir para cima, vão atacar todo mundo, Irã, tá. Não, não vai acontecer isso. O Bolsonaro já falou que ele não tem poderio nuclear para se aproximar de algum tipo de conflito dessa proporção. Só que ele anunciou também que ele é contra qualquer tipo de ato terrorista. Eu acho, né, conhecendo o Bolsonaro, que ele está se referindo ao Irã. Então o Bolsonaro ele se posicionou de maneira assim, diplomática. Parabéns, Bolsonaro. Mostrando que ele é contra o terrorismo. Segundo ele, terrorista deve ser o Irã, pelo que eu conheço dele, né? E que não vai participar desse conflito porque não tem poderio. Se posicionar de maneira muito veemente poderia atrair algum tipo de ataque pra gente que não faz o mínimo sentido e prejudicar as nossas relações políticas e geopolíticas com China, Rússia e os próprios países desse eixo do Oriente Médio. Tudo bem, galera? Beleza? Vai ter Terceira Guerra Mundial? Eu, particularmente, não acredito. Vai ter, novamente, guerra nos países mais pobres. A gente sabe, né? O mundo globalizado, sempre os mais pobres que acabam se ferrando. Belezinha? Deu pra entender? Então tá, galera. Então, se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Deixa sua dúvida, né? Se tiver algum tipo de comentário aí. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau!